Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Galo e de Botafogo aqui na tela do NS Futebol. Antes, um rápido recado para vocês. Ao final desse vídeo aparecerão dois cards. Um card estará com um vídeo sugerido, recomendado pelo YouTube para você aqui do canal. Ou seja, é um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Então, clica e confere se o YouTube tem razão ou não, tá? Além disso, aparecerá um card embaixo com a playlist do Campeonato Brasileiro, ou seja, você pode acompanhar esse e os demais jogos desta rodada para você e das demais rodadas também, tá? E aproveite e dê uma passada em todas as outras playlists, porque lá vocês vão ter as outras competições, vocês vão ter uma série de análises a mais aqui do canal, tá bom? E em breve, Campeonato Europeu chegando, os campeonatos nacionais europeus chegando aqui na tela do NS Futebol, beleza? Vamos lá, agora chega de recados e bora para análise. Surpresa, zero, né? Então vamos à análise sem grandes surpresas. Temos o seguinte: por estilo de jogo, ou seja, o Atlético Mineiro, equipe com muita posse da bola, equipe que vai conseguir ficar trocando muito espaço, contra equipes do estilo do Botafogo sem grande posse da bola, você tem aí basicamente uma vantagem ligeira de 1 ponto, né, 54 a 53, para a equipe do Atlético. Tá? Nesse cenário por estilo, dá um empate técnico, basicamente, tá? Por mando de jogo, o natural é justamente isso, que no mando o Atlético suba, ou pelo menos se mantenha, então mantém ali 54, mas que o adversário caia um pouco, então de 53 vai para 50, e aí você tem um ligeiro favoritismo para a equipe do Atlético. E aí agora a gente passa a analisar diretamente cada um dos aspectos ali embaixo, tá? Então isso por mando de campo a gente vai analisar o seguinte: passe, progressão e as velocidades de recuperação, você tem nesses 4 cenários vantagem para a equipe do Galo, tá? Então o Galo pressiona mais, o Galo recupera mais, mantém mais a posse e progride mais em campo. Iago, isso é efetivo? Ou seja, eu estou conseguindo verificar que o Galo, ficando em posse da bola, ele consegue encontrar a melhor finalização? Sim, ele finaliza mais a gol do que o Botafogo, isso é importante. Iago, na hora que o Galo pressiona, ele consegue bloquear melhor as ações de finalização do adversário? Ou seja, eu consigo me proteger um pouco melhor com os meus defensores? Sim, de fato consegue. Por bloqueio, o Galo leva vantagem. Tá? Grande detalhe, o Botafogo só leva vantagem em 2 linhas dessas, que são as principais. Defesa, vantagem por conta do Lucas Perry, e na hora de conversão de gol, aqui muito pela presença do Tiquinho Soares, tá? Então esses 2 cenários é o que dá esperança para a equipe do Botafogo. O que diferencia o Botafogo das outras equipes que não ficam tanto com a posse da bola? Justamente uma efetividade muito grande no ataque em relação às demais equipes. Então esses índices aqui em outras equipes também se encontram presentes, mas esse índice geralmente é menor. Então você tem de fato uma equipe do Botafogo mais efetiva. E na defesa, justamente a ação do Lucas Perry. Por isso o merecimento da convocação para a seleção brasileira, né? Então vamos à segunda parte, entender o que modifica de um ponto para outro. Ou seja, o Atlético jogando contra equipes parecidas com o Botafogo, o Atlético geralmente tem mais passe, esse é o ponto que o Atlético vai obter, mas tem uma manutenção da progressão, da recuperação, ou seja, das 2 velocidades e da progressão. Isso faz com que basicamente o Atlético tenha que trocar mais passes para conseguir progredir o mesmo tanto. Isso é normal pela dificuldade que o adversário vai impor ao recuar as linhas, e aí eu preciso de mais passes para tentar a infiltração, tá? Na hora de finalização eu tenho uma queda justamente porque eu demoro um pouco mais para finalizar. Mas quando finalizo com um pouco mais de qualidade. Então esses 2 índices vão se compensando basicamente nesse cenário. Nesse cenário do bloqueio eu tenho uma manutenção e da defesa eu tenho aí de fato uma queda, tá? Então aqui eu acabo tendo uma queda, aqui aumenta, essas 2 também vão se compensar e isso faz com que o Galo tenha uma vantagem em um ponto, uma desvantagem em outro e zere a conta basicamente que fica naquele 54, tá? Quando eu vou para a questão do Botafogo, eu tenho um cenário onde contra equipes parecidas com o Atlético Mineiro, ou seja, de muita posse da bola, eu tenho uma queda muito grande de passe, de progressão e de velocidade de recuperação. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que eu deixo o adversário controlar o jogo de fato, né?
Eu passo a não pressionar, eu passo estrategicamente a não ter muito espaço, e aí cai a minha progressão, mas vocês vão ver que nessa conta aqui, há uma queda maior aqui do que aqui, ou seja, eu continuo progredindo mais proporcionalmente, tá? Então é estratégico, é menos, estamos sofrendo muito para algo do tipo, está dentro do nosso controle, tá? Nesse cenário, há um aumento das finalizações e uma manutenção da taxa de conversão, ou seja, nesse ponto eu tenho aqui um aumento do número, a manutenção da taxa, mais produção de gols, basicamente. Outra vantagem, o Botafogo passa a bloquear melhor e se mantém na defesa. O que é esse bloquear melhor? Perdão, essa tinha errado. Esse bloquear melhor basicamente está relacionado a ter mais jogadores atrás da linha da bola. Então, você tem mais jogadores atrás da linha da bola, eu tenho mais jogadores que vão impedir a finalização do adversário. Basicamente isso. Tá bom? Então, esse cenário faz com que o Botafogo e o Atlético se equilibrem muito nas forças, e nesse equilíbrio das forças, o mais provável seria um empate ou uma ligeira vitória para a equipe do Atlético. Vale ressaltar que, na hora da conversão para gol, no último momento, o Botafogo é mais efetivo do que o Atlético. Então, fazer um gol logo para o Botafogo faz com que o Atlético tenha que reajustar a sua estratégia. Não sai da sua característica, que é a posse da bola. Mas, basicamente, vai dificultar mais, gerar mais pressão para o adversário. Então, você, de novo, aumenta a chance de vitória para a equipe do Botafogo, caso saia o primeiro gol logo. E também aumenta a chance de empate. Ou seja, você aumenta a chance dos dois cenários, seja um intermediário ou muito positivo. Para a equipe do Atlético, sair um gol logo é você fazer com que o Botafogo entre numa zona não muito confortável. Então você pode recuar, por exemplo, as linhas e o Botafogo ter que ficar com a posse da bola, que é algo desconfortável para ele. Ou até mesmo você pode manter essa posse de bola, mantendo o seu ritmo, mantendo a sua estratégia, que aí você, de novo, gera desconforto para a equipe do Botafogo, que vai precisar estar em posse da bola para fazer o gol. Então, nesses cenários, você controla melhor a ação estratégica do jogo, tá? E esse é o grande ponto, fazer logo o primeiro gol, porque ambas as equipes não convertem um mundaréu de gols, então assim, não adianta achar que vai sair 10 gols na partida. Então, esse número de gols mais reduzido faz com que o primeiro gol marcar, cravar a efetividade de fato, você leve uma vantagem estratégica ao longo da partida, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!